Lembro a todos que a presente sessão será transformada em comissão geral para debater a permanência do curso de magistério da educação do Distrito Federal, requerimento número 1476 de 2004. Então, eu quero, com as presenças do deputado Augusto Carvalho, Chico Vigilante, Arlete Sampaio, Chico Leite, com a presença aqui dos estudantes, dos professores, do Sindicato dos Professores, Aguinaldo e Wilson Lima passaram por aqui também. Nesse momento, então, transformo a presente sessão ordinária, conforme já lido anteriormente, em comissão geral. Está transformada. Irei, nesse momento, então, suspender a presente comissão geral por 5 minutos para que o cerimonial possa organizar o início efetivo dos trabalhos. Então, agradeço a todos. Daqui 5 minutos retomaremos os trabalhos. O professor Olímpio Sabino Lourenço, representando os professores. Professor Olímpio. Michele Maciel de Almeida, representante dos alunos. O deputado Peniel Pacheco, líder do PSB. Deputado Chico Floresta, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós resolvemos transformar essa sessão em comissão geral para debater esse assunto, em função do tanto de reclamação de pessoas que têm procurado os nossos gabinetes, ansiosas, preocupadas com a maneira com que o ensino nas escolas normais vem sendo tratado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Me parece que está existindo uma interpretação errada por parte do governo do Distrito Federal com relação à LDB. Na verdade, estão encerrando, praticamente acabando com o curso e não estão pondo absolutamente nada no lugar. E isso é grave. Todos nós sabemos da falta de professores qualificados que existem no Brasil, a dificuldade de se encontrar professores de algumas disciplinas. Hoje, eu conversava com uma jornalista que dizia, não, mas tem os cursos nas faculdades particulares. E eu dizia para ela, e quem dá conta de pagar? Quem dá conta de pagar no CEUB? Quem dá conta de pagar na Católica? Porque o governo do Distrito Federal, tudo de ruim que ele faz, ele tenta jogar a responsabilidade em cima do Congresso Nacional ou do governo federal. E quando aparece, e tem aparecido bastante coisas positivas
do governo federal e do Congresso Nacional, aí eles tentam passar de que a coisa é feita por eles aqui, e não pelo Congresso, e não pelo governo federal. Acho que é importante esse debate que nós vamos travar aqui. Nós convidamos os representantes da secretária de Educação para que estivesse aqui, infelizmente não veio, mas não é por isso que nós vamos deixar de travar o nosso debate aqui. Queremos antecipadamente agradecer a presença da imprensa, porque tem até, sabe, Zé Antônio, até algumas e alguns jornalistas que não estão muito esclarecidos do que está acontecendo efetivamente, pela maneira errada com que o governo do Distrito Federal tenta transmitir para a opinião pública, através dos meios de comunicação, a posição dele. Portanto, essa comissão geral é exatamente para que a gente aprofunde esse debate. Nós não vamos parar somente com essa comissão geral. Tem um outro assunto que nós pretendemos debater aqui também, precisamos do apoio do Sindicato dos Professores, que vem acontecendo especialmente na Ceilândia, mas também em outras cidades, que são as escolas do ensino médio para adultos, que eles estão fechando as aulas também. A minha esposa, por exemplo, estudava, já trocaram ela de 5 colégios, né? E agora chegou a notícia de que vão fechar definitivamente, obrigando que todo mundo fique confinado à noite, num único espaço lá na Ceilândia, o que, convenhamos, é um absurdo. Afinal das contas, se luta tanto para ter salas de aula para que ela seja ocupada pela população e não fazer o que o governo do Distrito Federal está fazendo. Eu passo inicialmente a palavra à deputada Arlete Sampaio, e depois nós vamos alternando aqui com os componentes da mesa, e vamos até fazer um processo que não é muito comum aqui, mas nós vamos quebrar o protocolo, que é ouvir pessoas aí do plenário também. Quero, antes, deputada Arlete, registrar a presença do Robson, dos diretores do Sindicato dos Professores, o Robson Salazar, o José Antônio, o Nelson Sobrinho, a Maria José, o Chico do Gama e o Raimundo Nonato. A palavra é a deputada Arlete Sampaio. Companheiro Chico Vigilante, autor do requerimento para esta comissão geral e preside essa sessão, companheiros da mesa, professores, professoras, estudantes aqui presentes. No ano passado, no dia 7 de novembro, a Comissão de Educação e Saúde, a qual eu presidia naquele momento, realizou aqui nesse auditório uma audiência pública para debater a questão das escolas normais. E nós, desde aquele momento, acreditamos que há um total equívoco por parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal em interpretar o que diz a Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases afirma, nos seus artigos 62 e 63, o seguinte: em universidades, institutos superiores de educação, admitida a formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, obviamente, que as escolas normais têm um espaço assegurado no Sistema Nacional de Educação. Os professores que têm apenas o curso normal, eles poderão lecionar nas 4 primeiras séries do ensino fundamental e na educação infantil. Isso está dito na LDB. Depois disso, o próprio Conselho Nacional de Educação reconhece o direito de esses professores prosseguirem fazendo o curso normal para dedicar-se ao ensino nessas 2 etapas, escola fundamental e 4 primeiras séries do ensino fundamental. É o parecer 3/2003, aprovado no dia 11 de março de 2003, do Conselho Nacional de Educação. Então, o que acontece é que a Secretaria de Educação do Distrito Federal tem uma interpretação equivocada de que, no momento em que também exige que todos os professores tenham ensino superior para os concursos que se darão a partir de 2007,
como se isso significasse o fim das escolas normais. Ora, nesse momento, o governo federal está discutindo a necessidade de fortalecer os cursos de formação técnica. Por que a escola normal não pode ser considerada um curso de formação técnica de professores? Professores esses que vão estar habilitados a lecionar para o ensino fundamental e para as 4 primeiras séries do ensino fundamental, conforme prevê a própria LDB. No ano passado, também nesse auditório, nesse plenário, nós fizemos aqui uma audiência pública para debater o plano decenal da educação, porque, por incrível que pareça, não há previsão no regimento dessa casa de que os planos de educação sejam votados pelo Poder Executivo, Legislativo. Desde que os planos de educação se transformaram em decenais, que nós precisamos compreender que esses planos deixam de ser planos de governo para serem planos de Estado, porque eles perpassam a mais de um governo. Portanto, tem que haver um debate público com a sociedade, com os envolvidos, para que se estabeleça um plano decenal de educação que possa ser representativo não apenas de uma visão política, de um governo, de um partido, mas do conjunto da comunidade envolvida na questão educacional. Pois bem, o plano decenal de educação da atual Secretaria de Educação, que é um plano que foi apresentado ano passado, prevê transformar as escolas normais em institutos superiores de educação para atender a LDB. Ou seja, há um equívoco do que é que realmente a LDB fala em relação às escolas normais. E o que está acontecendo hoje é que nem os institutos superiores são implantados e as escolas normais já estão sendo demolidas, desmontadas. Por que isso? Eu acho que há um interesse enorme por trás dessa decisão de favorecer as escolas privadas que vão formar os professores no nível médio. É isso que está por trás desse absoluto equívoco que está sendo praticado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Porque, além de estar fechando as escolas normais, a Secretaria de Educação está fazendo hoje um reordenamento da rede, segundo a qual muitas das escolas de educação infantil que funcionavam como escola de aplicação das escolas normais estão sendo fechadas. Isto tudo sem fazer qualquer consulta a ninguém, nem aos professores, nem aos alunos, nem aos conselhos dos quais participam os pais e as mães. Nós solicitamos informações à Secretaria de Educação através de um requerimento para que ela pudesse nos informar sobre esse reordenamento que alguns diretores já estão encaminhando, inclusive, neste ano, eles tendo suspenso o concurso de remoção, com a alegação de que só poderá haver concurso de remoção após ser feito esse reordenamento, o qual eles não discutem com ninguém. Queremos lembrar também que aqui nesse plenário, há poucos dias, nós tivemos os professores que participam do PIA da Universidade de Brasília, que estava sofrendo também uma operação desmonte, com a retirada de professores, monitores que estavam na universidade, fragilizando a continuidade dos cursos para aqueles professores que estavam cursando e sinalizando a intenção de tirar o PIA da Universidade de Brasília. E nós conseguimos, uma ação aqui na Câmara Legislativa, do conjunto da nossa bancada, fazer com que houvesse uma negociação e, até o momento, ter a reversão da volta dos professores para a Secretaria de Educação. Então, eles queriam votar 20 e tantos professores, votaram apenas 8 e 42 permanecem como monitores lá na universidade. Quero lembrar também o que aconteceu recentemente no Centro de Ensino Médio, número 5 da Ceilândia, quando professores questionavam a forma autoritária com que a direção da escola se portava, sofreram um processo, um inquérito administrativo e foram sumariamente afastados de 30 a 60 dias sem remuneração, mostrando a forma truculenta e antidemocrática com que tem agido a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Também quero lembrar que tem um projeto de lei nesta casa em curso
que determina, que fala da aplicação do ensino fundamental para 9 anos. Nós sabemos que a época do governo Cristóvão, do qual eu tive a honra de ser vice-governadora, nós introduzimos aqui a escola Candanga, com o ensino fundamental a partir dos 6 anos, que buscava exatamente isso, fazer com que houvesse uma permanência maior dos estudantes e uma entrada mais precoce dos estudantes no ensino fundamental. Essa política está sendo aqui debatida como um projeto de lei, mais uma vez, sem a participação e sendo debate com os verdadeiros interessados, que são todos aqueles que participam do sistema educacional do Distrito Federal. Portanto, para concluir, eu quero dizer que esta é uma luta que nós temos que continuar. Eu dizia ao deputado Chico Vigilante que nós precisamos, deputado, nós, como a delegação de professores das escolas normais, nós precisamos marcar audiência com o ministro da Educação para pedir ao Ministério da Educação para demover a Secretaria de Educação do Distrito Federal dessa intenção de acabar com as escolas normais do Distrito Federal. Eu proponho que a gente agilize, marque essa audiência, para que nós possamos mostrar que há uma disparidade da forma como atua o Ministério da Educação, que, através do Conselho Nacional de Educação, deliberou a manutenção dos cursos de escola normal, que, inclusive, em alguns estados, vêm sendo ampliados, né? E que o Distrito Federal está na contramão dessa orientação do MEC. Portanto, eu acho que a gente poderia ir lá com a representação dos professores interessados das escolas normais, para que nós pudéssemos fazer esse debate com o ministro da Educação. Muito obrigada, era isso que eu gostaria de dizer. Eu concedo a palavra ao diretor de Assuntos Jurídicos do Simpro, José Antônio Gomes Coelho. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, professores e professoras. Boa tarde, queridos alunas e alunos. É com muita tristeza que, mais uma vez, nós estamos aqui nesta casa sem a presença do representante do Poder Executivo. Toda vez que este poder é chamado para o debate, ele se esconde atrás da sua incompetência e do seu autoritarismo e não se digna a debater o assunto. O ano passado, como muito bem lembrou a deputada Arlete Sampaio, nós estivemos nesta casa após um seminário em que o Simpro puxou e tratou desta questão. E também neste seminário, a senhora secretária foi chamada e não se fez presente, mandou uma representante que era relacionada ao ensino médio e que usou do argumento de que as escolas normais precisavam ser fechadas em função da própria legislação LDB, equivocadamente, e também a questão dos custos. Ou seja, o principal argumento que usa o Distrito Federal na figura do governo, da secretária de Educação, é tão somente o alto custo da escola de qualidade. E não mensura a importância que é termos esses jovens o acesso imediato ao trabalho, indo na contramão da história, porque hoje nós temos no governo federal a política do primeiro emprego, a política da inclusão sem dúvida alguma, dos jovens que são os mais excluídos, porque após passar pelo processo de formação a nível de 2º grau, não tem acesso ao mercado de trabalho. Então, esta senhora secretária e também a figura da ex-secretária se indigna a debater, sem dúvida alguma. Isso a gente diz, é ruim para o debate, mas mesmo assim a gente tem que fazê-lo. E aqui estamos para debatermos. Quero também lembrar que dentro desta política, hoje o governo brasileiro cassou aquele decreto do senhor Paulo Renato, que atendia tão somente aos desejos do Banco Mundial, que era que deveríamos ter o ensino médio e, pós o ensino médio, o ensino profissionalizante, dificultando deverasmente o acesso destes jovens que aí estão. E hoje a política é acessar o mais rápido possível o aluno oriundo do 2º grau. E eu, com esse tempo de magistério, quase 25 anos, não conheço nenhuma licenciatura plena, senhores deputados, que tenha o grau de intercâmbio do fazer pedagógico no tocante ao estágio
como tem o curso de magistério. Estes meninos passam, durante os 3 anos, por 600 horas de estágio. Isso lhes dá um traquejo no fazer pedagógico, de fazer inveja a muitos licenciados. Eu quero dizer, a todos posso até dizer, porque eu não conheço nenhuma licenciatura que traga essa bagagem em termos de estágio. Então não dá para nós fazermos vistas grossas a esta atitude deliberada de acabar com a escola de qualidade. Tudo que é de qualidade, este governo propõe exterminar. Haja visto que foi reportado aqui esse reordenamento, que nós lá do Gama temos chamado de desordenamento, porque traz uma desordem geral no meio da comunidade escolar. Porque as escolas hoje, que são de qualidade, estão sendo exterminadas. Começaram pelas escolas normais. Fruto do fim das escolas normais, hoje nós temos em algumas regiões um grande quantitativo de alunos que estariam dispostos a fazer o magistério, que estão indo para o ensino médio. Em consequência disso, as escolas de ensino médio, sem dúvida alguma, na região do Gama, por exemplo, estão tendo uma clientela reduzida. E aí eles usam deste argumento, deputado Chico Vigilante e deputado Arlete, para tentar fechar escolas, tentar mudar a destinação de escolas, como se isso fosse uma mercadoria. Não está dando lucro? Vamos fechar. E aí esquecem que estão lidando com seres humanos, que estão lidando com famílias carentes, que precisam da escola de qualidade como única oportunidade de mudar suas vidas. Não pensam nisso. E aí o que nós estamos vendo? Escolas que, segundo o próprio ranqueamento proposto pela Secretaria de Estado de Educação, colocadas em primeiro lugar, lá no Gama eu cito inclusive o Centro de Ensino 9, Centro de Ensino Fundamental 9, que segundo a diretora regional de ensino, numa audiência que nós tivemos com ela, seria a escola melhor ranqueada de ensino fundamental. E a proposta da Rede Regional de Ensino do Gama era fechar o Centro de Ensino 9 do Gama para transformar em educação infantil. Vejam vocês que contradição. Temos também o caso do Centro de Ensino Médio 3 do Gama, que é uma escola tradicionalmente de qualidade, que de quando em vez nós estamos vendo alunos do Centro de Ensino Médio 3 bem qualificados no vestibular da UNB e também na prova do PAS. E aí, a senhora secretária de Educação, na figura da diretora regional de ensino do Gama, também queria transformar o Centro de Ensino 3 do Gama em ensino fundamental, um centro de ensino médio, sendo fechado para abrigar centro de ensino fundamental, que seria a mudança do Centro 9 para a escola, para o centro de ensino médio. E a escola normal, que comporta a escola de aplicação, não seria permitido que os alunos de primeira a quarta série permanecessem até que concluíssem essa primeira fase do ensino fundamental na própria escola. Mas, em contrapartida, esta mesma senhora pega lá, na escola classe 13 do Gama, colado ao Centro de Ensino Médio 4 do Gama, os alunos de primeira a quarta série e transfere para o Ensino Médio 4 para estarem a conviver com alunos do ensino médio que não tem nada a ver com o fazer pedagógico como tem a escola normal que tem o magistério. Ou seja, uma contradição tremenda. E aí conviveriam alunos de primeira a quarta série, alunos de até 10 anos, com garotos adolescentes de até 18 anos. Contradição pura, porque não entendem, não compreendem o que é educação de qualidade. Isso por quê? Porque temos uma secretária que, na verdade, não tem nada a ver com a educação. É uma advogada que pouco deve entender da área jurídica, que fica aí se predispondo a fazer um ataque frontal à qualidade do ensino. E aí eu quero também colocar claro que esta questão é muito mais séria do que o que se imagina. Porque o que se vê por detrás disso aí é, sem dúvida alguma, o que foi enfocado aqui pela deputada Arlete. Esta coisa de favorecer a educação mercadológica. É aquele negócio de favorecer a educação que traz lucro, que é a educação que está preocupada com o capital. E aí eu quero dizer, essa comunidade que aí está usando a escola de qualidade pública, que hoje só é de qualidade pelo empenho dos profissionais que aí estão,
elas precisam muito do apoio dos deputados e, sem dúvida alguma, da sociedade civil organizada. Porque quem garante a escola pública de qualidade são as entidades organizadas, é a classe média, porque é quem tem poder, de fato, de mobilização e para reverter esse quadro. Então, nós temos também que colocar claro que todos nós temos que nos dar as mãos e assumirmos esta luta. Porque quem está ganhando com isso é, sem dúvida alguma, a iniciativa privada, porque hoje o ensino médio na escola pública está sendo sucateado claramente para favorecer a educação privatizante aos grandes oligopólios aí de gênios da vida. E aí eu quero dizer, para encerrar, sem dúvida alguma, que nós temos que nos ater a essa questão e pensar que não foi à toa que a senhora secretária de Educação impôs penalidades aos professores do 5, aos professores do Sensfat, a intervenção na Escola Normal do Gama, em todo e qualquer lugar que se resiste a essa política de sucateamento da escola pública. E não é à toa que nós, enquanto diretores do Simpro, que temos feito enfrentamento, lá no Gama, estamos sofrendo retaliações de jornalecos, que na verdade são, sem dúvida alguma, espaços quase que diários oficiais para estar tão somente aplicando a política que interessa a essa senhora secretária e a esse governo que é podre e que precisa ser expulso do Distrito Federal. É isso para o momento. Obrigado. Eu quero conceder a palavra nesse momento a Michele Maciel de Almeida, representante dos alunos. Eu quero dar boa tarde a todos da mesa, as pessoas presentes aqui nessa tarde, e estou aqui representando os alunos, para estar colocando para vocês, acima de todas essas coisas que foram colocadas pelo deputado, pelo presidente do Simpro, uma experiência própria. Como aluna, o curso que nós estivemos fazendo, o curso que durante 3 anos nós estamos passando, conhecendo a qualidade, é a maneira como foi trabalhada a nossa formação durante esses 3 anos. Então, nós não estamos falando sobre uma coisa que nós não conhecemos, mas eu estou aqui falando em nome de todos esses alunos que passaram por esse curso, das experiências que nós tivemos, e durante tantas e tantas vezes que nós saímos às ruas para defender o curso normal, é porque nós conhecemos, sabemos, vivemos a qualidade que esse curso tem, né? Muitas vezes, durante as nossas aulas, nós discutíamos o quanto que nós aprendemos, muitas coisas ali dentro. Muitas vezes nós discutimos assuntos, debatemos, enquanto educadores, dentro dessa situação que as escolas normais têm passado. Nós não podemos nos calar, não podemos fingir que não está acontecendo nada e deixar, mais uma vez, os nossos governantes nos calar e decidir por nós, né? Muitas vezes nós aceitamos as coisas como são colocadas sem sequer prestar atenção, né, no peso que essas decisões terão nos futuros dias que nós passaremos. Quando nós observamos a educação, a maneira como os nossos governantes tratam a educação nesse país, enquanto futuros educadores, nós sentimos vergonha. Vergonha porque muitas vezes eles olham e fazem descaso daquilo que nós colocamos, fazem descaso das coisas que nós pomos para eles, as nossas colocações, a forma como nós vemos, e eles simplesmente tratam como se nós não fôssemos merecedores e dignos de sua atenção. Quantas vezes nós saímos às ruas, quantas vezes nós colocamos os nossos pontos de vista e as nossas autoridades têm tratado este caso como se fosse mais um que irá passar. Mas nós estamos aqui para dizer que nós não estamos contentes com essa situação, né? O curso normal, como a deputada Arlete, o diretor do Simpro colocou, é um curso que tem demonstrado qualidade. Mais do que aprendizado, nós adquirimos dentro daquele curso experiência, que muitos cursos superiores não têm. Nós ligamos a nossa teoria, a nossa prática estudada, a nossa experiência, a nossa prática dentro de sala de aula durante os nossos estágios. Então, nós saímos dentro daquele curso, uma educação oferecida pública, mais do que o ensino médio em si. Nós saímos com profissionalizante, nós saímos com
preparo suficiente para atuar dentro de uma sala de aula, tendo que nós temos carga horária de estágio superior a muitos cursos. Então, nós realmente temos ali um bom preparo, profissionais que, com certeza, têm contribuído muito, mais do que para a nossa formação profissional, para a nossa formação pessoal, enquanto cidadãos. Muitas vezes, nas nossas conversas informais, enquanto alunos, nós colocamos isso. Mais do que formação profissional, nós adquirimos dentro das escolas normais, formação pessoal, aprendemos ali dentro a ser muito mais do que pessoas, a atuar numa sociedade como cidadãos, como educadores. Então, nós reconhecemos a qualidade desse curso como experiência que nós vivemos, como experiência que nós passamos. Chegamos ali, olhamos para trás hoje e vemos o quanto nós fomos moldados, o quanto nós somos trabalhados, e hoje nós podemos reconhecer a nossa competência por todo o trabalho que aqueles profissionais realizaram conosco. Então, nós temos aí, hoje na nossa lei, abertura para que com o curso normal nós possamos trabalhar, abertura para que com o curso normal nós possamos iniciar a nossa carreira. Temos aí no nosso país a carência de educadores, a carência de professores, isso tudo tem acontecido pelo descaso, pelo qual nossas autoridades tratam da educação nesse país. Então, nós estamos aqui, diante dessa situação toda que temos vivido nesses últimos dias, para dizer que nós não estamos contentes, enquanto a classe de alunos, por aquilo que nós passamos, pela experiência que nós tivemos ali dentro, e acreditamos na qualidade deste curso, para dizer que nós não estamos contentes com a maneira com que os nossos educadores têm tratado deste caso. Então, nós queremos pedir realmente que eles revejam os seus conceitos enquanto aluno, para que outras pessoas estejam tendo a oportunidade que nós tivemos um dia, de estar tendo uma boa formação, de estar tendo uma formação oferecida, mesmo que seja pública, com qualidade, com qualidade. Então, eu queria colocar aqui uma frase que um dos nossos maiores educadores colocou para que nós estivéssemos refletindo nessa tarde, né, uma frase de Paulo Freire que diz o seguinte, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, é isso que nós queremos deixar aqui, enquanto alunos, enquanto educadores. E sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, se nós acreditamos na mudança da sociedade desse país, nós precisamos olhar para a educação com mais respeito. Sabe, ouvindo a Michele, a gente chega à conclusão que esse país ainda tem jeito. E uma outra conclusão que nós já tínhamos é o quanto que as educadoras e os educadores do Distrito Federal são qualificados. Vocês estão formando líderes, e é isso aí que esse país precisa. Parabéns a você, Michele. E a gente espera marcar essa audiência tão logo possível com o ministro Tarso Genro, porque nós queremos que você dê esse depoimento de viva voz para ele. Vai ser importante. Eu quero registrar aqui a presença já na nossa mesa da companheira lutadora, mulher guerreira, Érica Cocai, deputada distrital. Do companheiro promotor de justiça, um grande lutador, e deputado Chico Leite. Eu quero passar a palavra nesse momento para o professor Olímpio. Representante dos professores, das escolas normais. Boa tarde, gente. Vejam bem, falar depois da Michele, que assim, eu tive o prazer de trabalhar com ela durante 3 anos, né, é um negócio muito interessante. Né? Eu falava ali agora com o deputado Chico Leite o seguinte, nós não conversamos previamente com a Michele para ela vir se colocar aqui. Né? E, óbvio que falar em público dá assim, uma tremedeira, a gente fica meio nervoso em excesso. Mas os nossos alunos têm um grau de preparação tão bom e são capazes de enfrentar desafios que a Michele topou, veio e se coloca com clareza, né, que muitos profissionais já experimentados não conseguem fazer.
né? E aí o deputado me lembrava, não será por isso que querem fechar as escolas normais? Não será porque as escolas são boas e formam pessoas que têm capacidade de análise, de reflexão crítica? Ou seja, que coisa que está acontecendo, né? Escola que tem qualidade, tu trabalha para fechar, né? Isso é muito contraditório, mas é o que a gente assiste no DF. Gente, as colocações, depois das colocações de Arlete, do Zé Antônio, né, das lembranças que eu estava fazendo ali, da nossa audiência aqui no ano passado, elas perdem um pouco de sentido, porque só resta lembrar, né, que formação de educadores, assim como educação, é responsabilidade do Estado, né, e não cabe ao GDF deixar de formar professores. Ele não pode pegar e fechar escolas normais com o argumento falacioso de que vai transformar em instituto superior. Transformar o quê? Né? É criacionismo, né? Se você não tem nada antes e vai fazer, é criacionismo, não é transformação, né? Então o GDF está fazendo uma coisa que não tem sentido. A sociedade e essa casa não podem, tá, aceitar isso, mas de forma alguma. Temos sim que ir ao ministro da Educação, como a deputada Arlete coloca. Não sei se isso resolverá, porque demover, né, esta atual secretária de Educação de suas ideias não é coisa fácil. Mas a gente há 2 anos não desistiu de fazer isso e tem insistido de que o caminho é por aí, né? Recentemente, né, a gente teve oportunidade de ler um artigo do professor Carlos Roberto Jamil Cury, né, para os educadores, um nome bastante conhecido, e lá naquele documento, o professor Jamil Cury coloca, né, que todas as bases legais para a continuidade do magistério estão postas, assim como sempre estiveram, né, e que o deputado Chico Leite tem nos dito isso já há mais de um ano, quando a gente começou essa briga. Então, não há uma dúvida legal da existência das escolas, né? Tanto, tá, filosoficamente, não há uma contradição de nossa parte em estarmos aqui defendendo a formação em nível médio, tá? Uma vez que o Ministério da Educação, nas suas novas diretrizes para a educação de nível médio, aponta para a formação de nível técnico, né? Como bem lembrado no requerimento assinado pela bancada do Partido dos Trabalhadores, né, feito pelo deputado Chico Vigilante, vários estados estão abrindo escolas normais. São estados como Paraná, como Santa Catarina, que abrem escolas normais, e esses estados fazem isso por uma compreensão da necessidade desse profissional. Como assim, gente? Pensemos nós todos que estamos aqui e que os outros parlamentares que não estão na casa nos ouçam pelo sistema de som e reflitam, né? Vejam bem, a própria LDB aponta para a expansão da educação básica. Expansão quanto? Como? Tanto no crescimento para a oferta do ensino médio, quanto para a oferta da educação infantil, buscando a sua universalização. Quem serão os profissionais que irão atuar, por exemplo, na educação infantil? Será que nós temos faculdades que formem profissionais para atuar na educação infantil em quantidade e qualidade como as escolas normais? Eu duvido, tá? Por quê? Porque há por aí no mercado um monte de faculdades formando professores em nível superior, sim, mas com 3 anos de curso, feitos à noite e sem a menor possibilidade de um contato com a realidade da educação infantil. Porque aquelas pessoas vão para lá à noite, óbvio que a gente tem que reconhecer o esforço delas, mas elas vão e não tem como realizar o estágio durante o dia, não tem como conviver como escola de aplicação, como os nossos alunos convivem. Portanto, gente, não substitui a educação ofertada em nível superior, não substitui a educação de nível médio e nem são concorrentes, como o próprio MEC aponta, e quem tiver interesse, né, procurem o site do Conselho, do Ministério da Educação, lá dentro do Conselho Nacional de Educação, e peguem o documento assinado pelo professor Carlos Roberto Jamil Cury e deem uma lida, né, sobre formação de professores no Brasil, e vocês vão verificar que todo esse debate que nós colocamos, senhores e senhoras deputados, todo esse debate é um debate também da academia, é um debate de uma pessoa como Jamil Cury, que
já milita na área de educação há algumas décadas, tá? E defende essa formação e não diz em nenhum momento que há uma concorrência entre esses níveis. Há, sim, uma convergência entre eles, né? O nível médio há que ser a formação inicial. Os professores do PIE, como a deputada Arlete lembrou aqui, nós temos professores sendo formados no PIE, né? Por que é possível fazer um bom trabalho com eles no PIE? Porque eles foram antes normalistas, porque eles passaram antes pela escola normal e lá aprenderam a trabalhar com educação. E aí vão para a universidade aprofundar seus estudos, né? Dentro da política de privatização da educação que o GDF mantém, ele transferiu já um bom número de professores a serem qualificados para o CEUB. Mas por que é possível aqueles professores serem formados no CEUB, no curso chamado Professor Nota 10? Porque antes foram também professores normalistas, porque na escola normal aprenderam a dar aula de fato e estão lá aprofundando a sua formação. Então, há que se manter, sim, uma formação inicial e, óbvio, chegar na formação continuada, tentando colocar todos os professores com nível superior. Era isso que eu tinha para colocar para vocês e lembrar o seguinte, gente, é uma questão política, porque tanto a ação quanto a omissão do Estado é uma questão política. O GDF se omite e se alia, sim, e aí vale fazer como Michele fez, lembrar Paulo Freire, ou seja, a omissão é aliar-se aos mais fortes, né? O GDF se omite da discussão porque está se aliando declaradamente às escolas particulares que vão abocanhar mais esse filão, mais essa fatia do mercado educacional, como eles mesmos chamam. Obrigado e boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos os pais e as mães de aluno que estão aqui e quero convidar o Wagner da Silva Dias, é um pai, morador da Ceilândia, que falará em nome dos pais e mães de alunos que estão aqui. Wagner, por favor, venha à tribuna. E quero registrar a presença da professora Isabel Português, diretora do Simpro. Nelson, nós já falamos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, deputados, todos da casa. Estou aqui agora, depois de ouvir todos falarem, eu acho que eu não tenho nem palavras mais. Entendeu? Mas eu vim aqui, juntamente com os outros pais, que nós estamos numa batalha imensa, entendeu? Que eu acho que terminar com as escolas normais, as pessoas não são normais, entendeu? Começa por aí, entendeu? Venho aqui, entendeu? Depois dessa belíssima aluna aqui, ao ouvi-la falar, entendeu? Infelizmente, eu não tive essa educação que ela teve para falar igualmente, mas estou aqui muito triste, entendeu? Que eu acho que o governo, ele não para pensar. Eu acredito que eles não param, eles têm tanta coisa para se preocupar, pessoal, que não se preocupa com nós, entendeu? Que temos nossos filhos e queremos um futuro para eles, entendeu? Então, quando eu me pego, que eu olho para o meu filho, entendeu? Que nós lutamos 2 anos para colocá-lo na escola normal, não foi à toa, entendeu? É porque lá realmente tem um ensino de qualidade e são profissionais que não estão ali preocupados em cumprir as suas horas trabalhistas, e sim, entendeu, dar um bom ensino para os nossos filhos. Então, eu pergunto a todos, entendeu, se nesse termo que a secretaria vem passar para nós, que é acabar com a escola normal, entendeu, qual autonomia, qual autoridade, até onde eles pensam que chega a autoridade deles, de pensar que nós não somos nada, entendeu? Que nós não merecemos ser ouvidos por eles, não merecemos explanar nossas ideias, entendeu? Não merecemos saber o que é melhor para os nossos filhos, porque eu creio o seguinte, eu fui à regional, como a
as duas mães ali foram também, entendeu? Nós fomos na regional. Vocês acreditam que a secretária da diretora, é diretora que fala da regional, é isso, né? Ela teve a castimonha de me dar o telefone errado para mim não falar com a diretora, entendeu? E ela passa por nós e deve ser Deus, porque eu acho que a única pessoa que a gente não consegue tocar, mesmo assim, dá o prazer de nós conversarmos com Ele, é Deus, entendeu? E essa pessoa, ninguém toca nela, porque ela é invisível, entendeu? Nós não temos o direito de argumentar pessoalmente com ela. Então, se eu não tenho condições de argumentar pessoalmente, a gente tem que procurar algo que nos dê espaço para argumentar. E, graças a Deus, nós temos pessoas como os senhores e outros mais também, entendeu? Que, através dessa sensibilidade, nos dá o direito de expor, né? Que dizem que tem a democracia, mas a democracia são para poucos, entendeu? Então, eu acho que o nosso país não é democrata, entendeu? Eu não tenho, na realidade, eu acho que eu não tenho nem palavras para falar aqui, entendeu? Mas quero só deixar uma coisa bem clara aqui. Gente, já pensou se meu filho chega nas condições que a Michele está agora? Eu estou excelente, mas se o governo quer cortar as condições do meu filho ser inteligente, entendeu? Ser inteligente, que eu digo, é pegar a inteligência de pequeno, entendeu? Que educação eu dou em casa, mas se eu pudesse formar meu filho para que eu pudesse colocar ele no mercado de trabalho, entendeu? Com certeza ele ia ser uma pessoa muito importante, mas eu não tenho essa capacidade. Para isso que existem os colégios, as escolas, entendeu? E não é porque eu não tenho condições de botar meu filho na escola particular que eu não vou querer um bom estudo para ele, entendeu? E o bom estudo, gente, eu posso dizer de ficha, entendeu? Que o bom estudo se começa no ensino infantil, na escola normal. Entendeu? Esse é o princípio. Entendeu? E vou mais, para poder terminar, para acabar, eu vou dizer para vocês, e para os senhores e para as senhoras, que sabe por que lá é o melhor para o meu filho, o melhor para o ensino infantil? Porque quem ensina passou naquelas mesmas cadeiras que está aprendendo. Então, por isso que eu digo, entendeu? Porque se eu for um bom pai, meu filho vai ser um bom filho. Preciso falar mais nada. Obrigado. Mais uma vez, o senhor está me ajudando. Foi na escola de samba, agora na escola da educação. Obrigado. Legal. Eu vou passar a palavra nesse momento ao deputado Chico Leite. Bom, boa tarde a todos e a todas que aqui estão. Michel Foucault, e digo assim, cumprimentando ao presidente da mesa, em nome de todos, certa vez comentando, e parece que a comparação talvez não seja a mais interessante, mas comentando sobre por que o resgate, a ressocialização nas penitenciárias, parece que não é interessante, mas tem um livro de Goffman, e a Érica deve conhecer, que chama Instituições Totais, que fala da construção desses prédios que são todos iguais. Perguntaram a ele, Foucault, por que não funcionava o sistema de recuperação, de resgate, de ressocialização. Ele disse, não está errado. É que foi feito para não funcionar. Óbvio, foi feito para não funcionar. Quando o professor Olímpio, de antiga batalha, fez o comentário acerca da nossa querida discente, aqui à frente, eu disse a ele, é claro, eu não tenho nenhuma dúvida que esse desmonte faz parte de um processo, e de um processo que agora está ultrapassando as escolas normais. Agora vão acabar com os 5 lá na Ceilândia, que é obra de uma estrutura educacional, do ponto de vista administrativo,
fruto da ditadura militar. Há quantos anos comanda a educação nessa cidade quem é obra da ditadura militar? Filha da ditadura militar e obra da ditadura militar. Nós precisamos assumir isso. Sabe por quê? Que nós precisamos assumir isso de uma vez por todas. Por que é preciso assumir isso de uma vez por todas, Antônio? Porque quando trouxeram para mim, em novembro, ainda, o pessoal da Escola Normal de Ceilândia estaria atrás, eu estou vendo muitos antigos companheiros, o senhor Manel. Quando me chamaram lá, entre a eleição e a diplomação e a posse, ainda em novembro, era, se não me engano, se estiver enganado, me corrijo, era novembro de 2002. Fui convidado a comparecer à Escola Normal de Ceilândia. Fui lá com Zé Antônio à frente, Nelsinho, companheiro dos tempos de promotoria da Ceilândia, que está aqui, pelo menos eu o vi. E me disseram que iam acabar com a Escola Normal. Que era um projeto antigo, porque Escola Normal, onde quer que seja, Ceilândia eu conheço mais de perto, mas sei que no Gama e onde mais, sempre foi o grande baluarte das lutas de transformação. Todos os lugares. Ficava vermelhinha a cada 4 anos. Quem está dizendo é Chico Leite, não é nenhum professor para que não se partidarize o debate. Eu estou assumindo, quem está dizendo sou eu. Antes que eu ingressasse na política partidária, na política eleitoral, quando ainda promotor-chefe lá da Ceilândia, e fui paraninfo de inúmeras turmas da Escola Normal de Ceilândia, achei até, Chico, que teria dificuldade emocional de falar aqui à frente, sabe? E eu via que as primeiras transformações estavam sempre nas escolas normais. A memória está me falhando, talvez por emoção, mas eu me lembro que quando cheguei na promotoria lá, eu fui ao diretor da Regional de Ensino para que nós iniciássemos um programa chamava Justiça na Escola. Esse programa que foi, na verdade, o programa pioneiro no Brasil das promotorias comunitárias. Hoje todo mundo sabe o que é no Brasil promotoria comunitária. Naquele tempo, em 95, ninguém conhecia, tantos anos atrás. Nós começamos lá na Ceilândia. Pois é. E eu me lembro que o diretor da Regional de Ensino, professor, o nome está me falhando, professor Orlando, ele me disse, olha, promotor, a minha impressão é de que o senhor deveria começar pela escola normal, porque tudo que começa pela escola normal dá certo. E nós começamos na Escola Normal de Ceilândia, aquele programa, que hoje, na verdade, é um programa do Brasil inteiro. Entendeu? Hoje, há estados muito mais avançados que nós, mas nós começamos lá na Ceilândia. Pois bem, aquela ocasião eu orientei, porque havia direito líquido e certo, que houvesse um mandato de segurança, havia direito líquido e certo de parte daquelas pessoas que ingressaram para o concurso de formar-se. Não discutíamos o direito dos professores, com o problema da remoção, não discutíamos outros direitos individuais ali localizados, discutimos o direito daqueles que ingressaram de terminar. Logramos êxito, foi deferida a segurança e os estudantes ganhamos um fôlego e aqueles estudantes puderam terminar. Depois participamos de audiência pública, nós mesmos, deputado Arlete e eu, chegamos a promover uma. E foram muitas as minhas idas ao Ministério Público para que continuássemos a luta até vencer. Cada vez que eu ia à Promotoria de Defesa da Educação, ou ao Procurador-Geral, ou que conversava com um companheiro de bancada, eu notava cada vez mais que o problema não era de interpretação legal. Eu não tenho nenhuma dúvida que não há problema, sob a ótica da hermenêutica, em se dizer que a instituição do ensino superior não exclui a mantença das escolas normais. A lei não diz isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer, há 18 anos da minha vida que eu cuido, não sou dono da verdade, não, mas que eu me preocupo com interpretação de lei. Entendeu? Essa é a interpretação, inclusive, do MEC. Não é só minha interpretação de diversos juristas a quem consultei.
Então, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. É que eu entendo que o fim das escolas normais aqui tem um foco eminentemente político. Político. Eu, cansado das idas e vindas à promotoria, recebi uma visita do Olímpio. Olímpio e Zé Antônio, dois guerreiros, sempre de arma em punho nessa luta há tanto tempo. E nós combinamos de fazer uma audiência com toda a bancada. Ia levar para a reunião da bancada, quando aí me foi solicitado que havia já um requerimento do nosso companheiro, o deputado Chico Vigilante, para que fizéssemos essa audiência. Que imediatamente acorri, subscrevi, porque nós da bancada fazemos tudo juntos. Né? Marchamos unidos, fazemos juntos em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e dos direitos transindividuais difusos. Agora, em todas essas nossas lutas, precisa ficar claro que se do ponto de vista jurídico não há questionamento, se do ponto de vista necessidade, inclusive do ponto de vista social, eu aqui não me refiro, quero dizer, ao direito que têm os professores, do ponto de vista da remoção, ao direito que têm os pais, que têm os próprios alunos. Eu estou me referindo aqui ao direito que tem aqueles outros, como, por exemplo, os que vão ser educados nas pequenas letras, falando carinhosamente, por esses que estão na escola normal, e que têm o direito ao funcionamento da escola. Eles têm o direito, talvez nem estejam representados aqui, porque o grande dilema do século XXI é o entendimento do direito difuso, transindividual. Aquele que não é coletivo, individualizável, então não é de uma categoria, não é individual, porque não é de uma pessoa, mas de todos, até daqueles que não sabem onde fica a escola normal, mas que têm o proveito da existência dela. É muito mais para essas pessoas, Chico, que nós trabalhamos. É muito mais para isso. Então, eu queria deixar aqui, não precisaria falar do meu compromisso político, pessoal, da profunda emoção que tem, nem sei como é que vai ser. Assim, eu fui convidado para ser paraninfo da última turma lá da Escola Normal Ceilândia. Eu disse, eu queria ser da primeira. Da última eu não sei se eu vou conseguir ficar em pé. Eu não sei. Também não sei se há muita diferença, porque eu sou tão pequenininho, posso ficar assim. Mas não sei se vou conseguir. Não sei como é que eu vou conseguir emocionalmente lidar com isso. Eu tenho que confidenciar. Eu sou um cearense que me emociono com facilidade. Eu não sei como é que eu vou ficar. Mas assim, eu preciso deixar a minha contribuição. E a minha contribuição é, Chico, que nós sigamos, façamos desse debate como quer o governo, como quer a direção da secretaria, com todas as denúncias que estão aí pendentes, como quer a visão política dessa secretaria que aí está e dessa secretária. Nós façamos desse debate como eles querem, um debate político. Assumamos isso, o debate é político. E assumindo que o debate é político, Chico, levemos ao Ministério da Educação e ao nosso governo, ao governo do presidente Lula, ao governo transformador do presidente Lula, esse debate, para que de lado do governo federal se passe a tentar negociar, a tentar trabalhar essa tese que já é de muitos estados, porque o que a secretaria quer, não tenham dúvida, o Olímpio aqui, aliás, não deixou dúvida, o que a secretaria quer é, dentro de um processo maior, acabar de uma vez por todas com o ensino público, gratuito de qualidade, entregar o ensino privado como outrora os cursos de enfermagem. Quantos são aqueles que hoje vivem dos cursos de enfermagem, que eram público outrora? Essa é a tese, está muito clara. Então nós precisamos entender e fazer desse debate efetivamente, assumir que o debate é político e levar esse debate para o nosso governo, que com certeza absoluta vai conseguir dar bom norte a isso. Eu acho que nós não podemos mesmo mudar o mundo todo. Eu tinha vontade. Porque eu comecei com Foucault, vou terminar com ele. E Arlete. É possível que a gente não possa, lamentavelmente, mudar o mundo todo. Mas a gente pode. Eu, enquanto pouco ar tiver,
respirarei com essa vontade. A gente pode mudar o mundo da gente, que é formado pelas pessoas com que a gente convive. Podem contar comigo. Um abraço. Eu quero registrar com muita satisfação aqui a presença da segunda secretária da Câmara Legislativa, deputada Eliana Pedrosa, que daqui a pouco trará também a sua palavra e o seu apoio a essa nossa luta. Mas eu quero antes convidar uma pessoa que eu tenho um carinho especial pela luta que ela tem dedicado pela transformação da sociedade do Distrito Federal e do Brasil, que é a professora Raimunda, lá da Escola Normal de Ceilândia. Boa tarde. Boa tarde à mesa, né? Boa tarde aos estudantes, aos pais, a todos aqui presentes. O deputado Chico Vigilante perguntou se alguém gostaria de falar, e eu dei meu nome para falar, só para reforçar aquilo que o Wagner colocou aqui. Desde 2002, como o deputado Chico Leite acabou de colocar, todas as escolas normais enfrentam a luta contra o desmonte do curso normal. E Ceilândia, sempre na luta também contra o desmonte do curso. E a gente vem nessa luta toda. Só que agora, o problema, para nós de Ceilândia, está muito mais grave, muito grave mesmo. Por quê? Porque estão mexendo, além de finalizar, de extinguir o curso normal, que nós somos contra, os professores são contra, estão mexendo também e atrapalhando a vida das crianças, da educação infantil. O que acontece? Dia 18, nós fomos informados que dia 31 de dezembro a escola será extinta, os professores serão devolvidos e que os alunos, são 28 turmas de educação infantil de 4 anos até a 4ª série, serão distribuídos, diluídos nas outras escolas. Nós falamos, como é que é isso se nós não fomos ouvidos, se é a comunidade? E pensamos imediatamente, porque nós somos concursados, não queremos sair sem o concurso de remanejamento ou remoção, porque nós chegamos na escola pelo concurso. Nós não queremos isso. Mas na nossa vida, a gente consegue fazer essa luta específica e até com muito trabalho, mas até conseguir resolver junto ao Simpro e com muita batalha. E os pais? Se eles nem tinham sido comunicados, nem essa elegância, nem a educação de comunicar aos pais. Então, fizemos a reunião com os pais e colocamos o problema. Para onde que vão essas crianças? Porque aí vai concentrar o EJA, vai ser criado um centro de educação de jovens e adultos lá na escola normal. Então, estão querendo concentrar, além do que vai prejudicar o restante da comunidade, porque tira as pessoas de perto da sua casa, que fazem a educação de jovens e adultos, para concentrar no centro de Ceilândia. E pior, pega as crianças e coloca nas outras escolas que não são nem próximas à sua casa. A diretora da regional veio à nossa escola, que nós a convidamos, e nós fizemos a seguinte proposta. Os pais colocaram, nós não queremos tirar as nossas crianças. E nós, professores, colocamos. Mas, se realmente não for possível, dentro de todo um diálogo, se realmente não tiver jeito, nós propomos que faça a terminalidade. O que é a terminalidade? Que os alunos possam concluir, como estava previsto, até a 4ª série, nesta escola que eles entraram, com 4 anos, 5 anos, 6 anos, até a 4ª série. E sabemos que em outras escolas, como a de Taguatinga e a de Escola Normal de Braslândia, é isso que vai acontecer. Mas a nossa escola, foi nos dito, não é possível. E os pais já tentaram por diversas vezes marcar uma reunião com a gerente de ensino da Regional de Ceilândia, não consegue. E aí, deputados, eu venho aqui pedir, por favor, que se consiga uma audiência, uma reunião com a secretária, com alguém da Secretaria de Educação, para que os pais de Ceilândia, o Wagner, que veio aqui da Comissão de Pais, e a comissão está aqui, e mais outros pais, nós temos 40 pais aqui da nossa escola, para que a Comissão de Pais possa entregar, inclusive, o abaixo-assinado
que eles recolheram na comunidade, porque estão com abaixo-assinado, não estão tendo a quem entregar, porque a diretora se recusa a recebê-los. A nossa proposta da terminalidade, não entra aluno novo, mas quem está vai ficando, vai saindo e vai gradativamente finalizando, então, já que querem criar o EJA. Mas nem isso está sendo oportunizado à comunidade escolar de Ceilândia. Então, eu solicito realmente que mais pessoas entrem nessa batalha, porque é uma batalha que as crianças realmente elas não podem sair perdendo nesse assunto. Obrigada. Eu queria propor que, passando essa próxima segunda-feira, que vai ser ponto facultativo, na outra segunda-feira nós teremos reunião da Comissão de Educação e Saúde dessa casa. A deputada Arlete Sampaio é membro dessa comissão, eu sou membro suplente, e a deputada Eurides Brito, que mandou até pedir desculpa por não estar aqui hoje, ela estaria, mas ela teve que fazer uma viagem, ela vai presidir a sessão. E eu queria propor que nós entregássemos esse abaixo-assinado para a comissão, e nós vamos lutar para conseguir essa audiência dos pais, dos alunos e dos deputados com a secretária de Educação, levando essa proposta da professora Raimunda, que eu particularmente considero mais do que razoável, né? Acho que é uma proposta mais do que sensata e muito humilde, por favor, com certeza, né? É uma, sabe, Raimunda, é uma proposta que você parece que calçou sandálias franciscanas, né, para poder fazer ela, de tão humilde que é. É o mínimo que uma secretaria poderia fazer. E eu quero, nesse momento, passar a palavra com muita satisfação à deputada Eliana Pedrosa, que vem aqui também engrossar esse nosso movimento em defesa da educação de qualidade no Distrito Federal. Deputada Eliana Pedrosa. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Quero cumprimentar a mesa, começando pelo autor da iniciativa dessa comissão geral, deputado Chico Vigilante. Cumprimentar a líder do PT, deputada Arlete Sampaio, a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputada Érica Cocai, o diretor de Assuntos Jurídicos, José Antônio Gomes Coelho, representante do Simpro, professor Olímpio Sabino Lourenço, representando os professores, a Michele Maciel de Almeida, representante dos alunos. Parabéns para você, Michele, que desde cedo aí já se engaja nas lutas aqui da nossa cidade, aos jovens que eu vejo aqui, que têm a oportunidade de, nesse momento, ocupar o espaço da Câmara Legislativa, já aprendendo desde cedo a exercitar a sua cidadania. Eu gostaria de deixar expresso aqui, também, dessa tribuna neste dia de hoje, a minha posição em relação às escolas normais aqui no Distrito Federal. Nós vivemos um problema no Brasil em que o nosso jovem conclui o ensino médio sem nenhuma qualificação. Nós não temos uma qualificação para os nossos jovens nas escolas públicas de um modo geral, com raras exceções de algumas escolas técnicas. O nosso jovem ele sai do nível médio sem nenhuma formação profissional. A maior parte desses nossos jovens são de famílias de renda que não permite que esses jovens tenham acesso às universidades públicas, às faculdades públicas, e a maior parte desses jovens, eles ficam aí nesse meio de caminho de um primeiro emprego sem experiência profissional, sem uma formação técnica. Nós temos as escolas normais que têm um papel muito importante, né, justamente que era uma das poucas alternativas aqui no Brasil da formação, de uma qualificação que permitia a pessoa já partir para um emprego. Então, eu sou a favor da escola normal, eu sou a favor das escolas técnicas, eu sou a favor de que os cursos profissionalizantes eles voltem para dentro das escolas. Antigamente, a época que eu estudei, você saía em técnico de edificações, você saía em auxiliar técnico de contabilidade, né? Tinha as escolas normais, ninguém questionava quanto à capacidade ou não.
Se todos hoje estamos aqui formados, todos nós passamos por professoras com cursos normais apenas, e me parece que nenhum de nós, né, que hoje estamos na política, nenhum dos nossos grandes pesquisadores, ou seja, dos nossos grandes expoentes, nenhum deles teve nenhuma dificuldade por ter sido ensinado por uma professora de nível médio, né? E principalmente porque eu acho que a grande tarefa do professor, mais do que passar conhecimentos, é estimular os seus alunos a criar conhecimento, a participar do conhecimento. Eu me lembro que, dentro da minha formação, e lá no meu curso primário, se eu sou hoje uma pessoa que gosto de ler, se hoje eu sou uma pessoa que gosto de estudar, eu tenho prazer, né, em aprender uma coisa nova. Quem me ensinou isso foram as minhas professoras, que tinham apenas a escola normal. Porque o carinho, o entusiasmo e a dedicação que elas tinham, à época, quando estava na escola, é que me fizeram descortinar um mundo muito maior. Então, eu sou, e quero me somar aqui a esse esforço aqui da bancada dos trabalhadores, na data de hoje, para que a gente possa fazer um apelo mais forte ao governo do Distrito Federal, no sentido de preservar as nossas escolas normais, principalmente porque existe também uma grande lacuna. Se nós formos aí olhar, eu não sei o nome técnico, mas os jardins de infância hoje, seja de escolas privadas ou seja mesmo no governo, a gente vê que, principalmente nas escolas privadas, é colocado pessoas que não têm formação alguma. E como é que não tem espaço? Se não tem espaço para ensinar, então, ensino as outras etapas, e por que não nessa fase inicial? Eu estou chamando de jardim da infância, que na minha época era jardim de infância. Hoje chama educação infantil, desculpa. É que eu ainda não me atualizei com a terminologia, né? Na minha época era ginásio, eu ainda me atrapalho com essa terminologia nova que eu não acompanhei. Mas, veja bem, tem um espaço enorme na educação infantil. Eu tenho corrido várias dessas escolas privadas aí, tive a oportunidade de ter vários contatos, e as pessoas são sem a menor qualificação, não sabem nem como abordar uma criança, não sabem preparar uma criança para o aprendizado. Então, eu penso que tem muito espaço aí antes de nós acabarmos. E tem um problema que me parece um outro problema também grave, que esse colocou. Eu acompanhei lá em Brasilândia, esse processo de Brasilândia, eu tive a oportunidade de acompanhar, que é o fato de que você tem as crianças naquela escola e, de repente, vai jogar para uma escola maior, essas crianças vão ficar assustadas, longe de casa, dificultando para os pais, que normalmente são pais que não têm condução ou não vai conseguir pagar uma Kombi escolar para poder fazer esse transporte. Você ainda tem essa dificuldade de levar essa criança a mudar de ambiente, e isso nós sabemos que qualquer mudança de ambiente para um adulto é extremamente desconfortável, é extremamente difícil. Imagina para uma criança nessa idade de educação infantil, dos primeiros anos de ensino fundamental, partir para uma nova experiência, principalmente numa escola maior, longe da sua casa, trazendo toda uma dificuldade para os pais e principalmente para as crianças. Então, é mais uma causa que eu acho que a gente deve abraçar, e que não tem sentido você espalhar essas crianças sem permitir que elas concluam os seus cursos naquela escola que está mais próxima, em que ela já está habituada, e que vai mexer demais com o universo dessa criança e, às vezes, prejudicando irremediavelmente o seu processo de aprendizado daí para frente. Então, deputado Chico Vigilante, deputada Érica Cocai e a todos da bancada dos trabalhadores, eu quero me somar a essa iniciativa dos senhores, porque essa não é uma bandeira de partidos, não é uma bandeira ideológica. É uma bandeira de alguém que está preocupado realmente com a educação no Brasil, sabendo que a gente está tendo um discurso extremamente elitista para um país ainda com tantas desigualdades, com tantas lacunas, e principalmente lacunas na educação, né? Então, eu quero me somar a esse esforço. Nós sabemos que o caminho é difícil,
Mas se cada um de nós não soubermos elevar a nossa voz, se cada um de nós nos calarmos a primeira dificuldade e não termos esperança que a nossa voz pode modificar, alterar as propostas que estão colocadas, então, a partir desse momento, a vida não valerá mais a pena. Muito obrigada. Eu quero, com satisfação, passar a palavra à nossa companheira sindicalista, bancária e deputada distrital, Érica Cocai. Eu queria desejar boa tarde a cada uma e a cada um de vocês e dizer da importância de vocês estarem aqui nesta casa. Não é a primeira vez que fazemos essa discussão sobre a escola normal, mas vocês estarem aqui para tentar mudar um curso de pessoas que estão hoje dirigindo a política educacional nesta cidade e que, em verdade, não pulsam de acordo com as necessidades de uma educação vigorosa e forte. Nós trabalhamos com direitos humanos, com políticas para crianças e adolescentes, com centralidade nessa casa. E cada dia que passa, nós temos uma convicção reafirmada de que nós não vamos construir uma cidade, primeiro que caiba a todos nós, uma cidade que caiba a todos nós, independente da cor que temos, independente do sexo, independente de qualquer coisa, que nos caiba a todos nós. Mas que nós não vamos construir uma sociedade onde as pessoas se coloquem por inteiro e as pessoas não sobrevivam, mas vivam a plenitude, se nós não tivermos uma educação de qualidade. Se todas as políticas públicas se interrelacionam, e elas se interrelacionam, é muito difícil, por exemplo, nós temos uma boa política de educação se nós não tivermos uma boa política de saúde. É muito difícil que a gente tenha uma boa política de saúde se nós não temos uma boa política de transporte ou de geração de emprego. As políticas públicas se interrelacionam, porque elas têm como objetivo o desenvolvimento das pessoas, e as pessoas têm vários direitos que também são interrelacionados e que nós não podemos dividir. Os direitos da pessoa são indivisíveis. Nós não conseguimos dividir esses direitos e dizer que um é mais importante do que o outro. Portanto, as políticas, todas elas, as públicas, elas são interrelacionadas, mas tem uma delas que é absolutamente basilar. Não tem como ter qualquer política pública de qualidade em uma sociedade se nós não tivermos uma educação pública de qualidade. Não tem como termos uma boa política de saúde se não temos uma boa política de educação. Não tem como termos uma boa política de emprego se não termos uma política de educação, e assim por diante. Portanto, é basilar. É basilar. E a experiência de educação é uma experiência de pessoas se relacionando. Eu sou bancária, como bem disse o Chico Vigilante, e o cliente que chega para mim, ele é um cliente, ele é um usuário de serviços bancários. O educador, ele lida com pessoas, com afetividade, com diabruras, com canduras, com angústias, com desejos, lida com pessoas. E, particularmente, a educação infantil, ela lida com pessoas e marca para o bem ou marca para o mal, cada um e cada um de nós. Dizia um grande educador italiano, Razzi, que todas as crianças têm a inteligência de um Leonardo da Vinci. E que a sociedade vai rompendo e rasgando essa inteligência, porque rasga a criatividade, molda e tenta colocar padrões que, em verdade, não são padrões que vêm de dentro, mas que são padrões criados que passam a ser necessários sem serem necessários de fato. Portanto, o que eu queria dizer é que a educação é absolutamente fundamental e que nós temos aqui uma política educacional que não percebe a importância desta política pública e que, ao mesmo tempo, não percebe, dentro da política de educação, a importância das escolas normais. Ou talvez percebam, como a quem bem disse o Chico Leite, porque, que citou Foucault, quando Foucault diz, ora, é claro que os nossos presídios não vão ressocializar, porque eles não foram feitos para ressocializar. É claro que os nossos manicômios não vão colocar a sanidade em primeiro ponto, porque não foram feitos para isso. São instrumentos de exclusão.
E é claro que talvez se perceba a importância de uma escola normal, e por isso se queira fechá-la, para que os nossos meninos não sejam Leonardo da Vinci, para que os nossos meninos não cresçam com as mãos estendidas como as mãos humanas, e não como as mãos de súplicas. Nós não queremos que se estendam as mãos como súplica, nós queremos que as mãos sejam estendidas, mãos que trabalham, mãos que amam, mãos que acariciam, mãos de pessoas. E por isso, talvez, se feche a escola normal. E eu falo isso porque meus 2 filhos mais velhos estudaram na escola normal. Eu tenho um menino que está se formando agora, que estudou na escola normal. E o meu segundo filho estudou na escola normal. E nos ajudou a educá-los, porque ali não era um centro conteudista de reprodução de conhecimentos. Era um centro de vivência, de educação, de colocar as pessoas firmes como árvores frondosas e não como arbustos rasteiros. Os meus 2 meninos se formaram na escola normal. E é por isso que eu sei o que era a escola normal. E eu sei que, além dos professores, existem aqueles que estudam e que convivem com a prática. Porque nós não podemos fazer uma teoria, ela é estéril, se ela não tiver a prática. E a escola normal é o universo do encontro e da convergência entre a formação acadêmica e a própria prática. E, além disso, ela é a negação de uma estrutura educacional que funciona como um corredor. É como se fosse, você estuda educação infantil, ensino médio, enfim, é um corredor. É um corredor que te possibilita apenas ir andando à frente, e quando acaba o ensino médio, a porta que está no corredor está fechada, porque não temos uma universidade que seja uma universidade construída para todos. Portanto, a oportunidade que se tem de romper com as paredes de vidro desse corredor, onde nossos meninos entram quando entram na vida escolar, e que a partir daí eles possam crescer, desenvolver, trabalhar, e que possam se construírem inteiros. Porque não queremos ninguém pela metade, não queremos ninguém por pedaços, não queremos ficar eternamente colocando band-aids nas feridas do nosso cotidiano. Portanto, nós não queremos o corredor que ao final tem uma porta fechada e leva ao desespero e leva a um sentimento de impotência e de fracasso para os nossos meninos que concluem o ensino médio. Portanto, por tudo isso, não há lógica, a não ser uma lógica que não pode ser dita, em extinguir as escolas normais. Uma lógica que não pode ser dita, uma lógica interdita, possivelmente a lógica da privatização, que é absolutamente daninha para o conjunto da sociedade, porque não existe como construir uma política de direitos humanos de pessoas inteiras e pereretas, se não temos uma política pública de educação. Pública. Por quê? Porque não é a elite desta cidade, deste país, que precisa da escola pública. Não é a elite que precisa da saúde pública. Não é a elite que precisa do transporte público. Portanto, para democratizar e fazer uma democracia de fato, que aí tem razão o Wagner, uma democracia de fato tem que ser para todos, porque se ela não serve para todos, dizia Betinho, ela não serve para nada. E não há como fazer isso se a opção de estar no magistério é uma opção privada e não uma opção pública. Por tudo isso, em defesa dos nossos meninos e das nossas meninas, em defesa dos nossos jovens, em defesa de uma formação que nos coloque de pé, nós achamos que não há que se acabar com as escolas normais. E eu concluo também com Foucault. Quando Foucault diz, as instituições foram feitas para negarem o seu objetivo. As instituições, via de regra, foram feitas para que as pessoas se aprisionem e não se libertem. E dizia Foucault,
a uma microfísica do poder, que talvez seja muito mais perigosa pela sua sutileza do que as macroestruturas de poder. A microfísica do poder, o poder corrosivo, o poder que impede a autonomia e a emancipação, que é feito sutilmente, escamoteado, que é feito nas estruturas micros, e que, por serem micros, possibilitam serem internalizados. Nós não podemos admitir que essa microestrutura de poder, que busca cercear e aprisionar, se expresse numa política de extinção da escola normal. Vida longa para as escolas normais aqui no Distrito Federal. Um abraço. Nós queremos agradecer a presença de todos, especialmente da professora Kátia, da Escola Normal do Gama. Eu me lembro, já faz muito tempo, né, Kátia? Você ligando, cobrando, exigindo no seu papel, dizendo, vamos ajudar a salvar as escolas normais. Acho que agora você já tem muito mais gente engajada nessa luta. Presença do professor Olímpio, da Escola Normal do Gama também, né, aqui com todos nós. De um professor que o tempo todo também está cobrando, exigindo a participação, que é o professor Leitão, que eu vejo lá nas galerias. Muito obrigado pela presença, Leitão. Nós estamos aqui com um dossiê que o Zé Antônio apresenta aqui. Existem hoje 86.070 professores sem ensino médio. Então, chamados sem ensino, em todo o Brasil. 86 mil, Sabieri, que estão dando aula sem ter o ensino médio. Aqui na região centro-oeste, são 3.927, que não têm o ensino médio. Portanto, isso é um escândalo. Você tem uma situação dessa e não repara, ainda não foi corrigido, e quer acabar com aquilo que está dando certo. Pois bem, eu penso que hoje nós tivemos uma tarde muito produtiva aqui nessa Câmara Legislativa. Essas palavras que foram ditas aqui não irão voar, porque nós vamos assumir o compromisso efetivo com cada uma e que cada um que esteve aqui para que a gente continue tocando essa luta para frente. Nós vamos viabilizar essa audiência com o ministro Tarso Genro. Vamos dizer tudo que foi dito aqui, nós vamos repetir para ele. Nós pretendemos transformar, e aí precisamos da ajuda do Simpro, Zé Antônio, transformar o que foi discutido aqui hoje num material específico para vocês trabalharem com a comunidade e mostrar que não é uma luta só do Wagner, é uma luta do conjunto da sociedade de Brasília. E mostrar o quanto que a secretária de Educação está equivocada. O mínimo que a gente espera de uma educadora é que tenha educação. E a educação se reflete em conversar com as pessoas. Pode até não ser convencida pelos nossos argumentos, mas que pelo menos ouça os nossos argumentos. Dialogue, converse, esteja aberta ao diálogo. E eu penso que é isso que todos nós estamos aqui a exigir. É a quebra da intransigência. Afinal das contas, a ditadura, pelo que me consta, acabou. O momento é do diálogo. E é preciso que se tenha consciência
que o Distrito Federal é uma unidade da federação extremamente dependente de todos os brasileiros que pagam os impostos, remetem para o governo federal para manter o Distrito Federal. Somos nós, brasileiros, que contribuímos para que o Distrito Federal receba essa rica mesada que eles têm, que não tem para nenhuma outra unidade da federação o tanto de recurso que é repassado para o governo do Distrito Federal. Portanto, eles têm a obrigação de ter um comportamento diferente e de dialogar, porque pelo menos é essa a determinação do novo governo do Brasil. E nós vamos exigir isso. Vamos exigir isso. Queremos que o governo brasileiro, que mantém o Distrito Federal, intervenha para que o governo do Distrito Federal ouça as reivindicações, ouça os reclamos que a população tem, especialmente os professores e professoras dessa cidade. Eu duvido que tenha uma atividade mais penosa do que a atividade de educador. Eu duvido que tenha alguém, a não ser vocês, que encaram como um verdadeiro sacerdócio a questão do educar, mas não precisava ser tão penosa do jeito que é a partir das remunerações e muito mais hoje pela falta de respeito. Que são talvez hoje a questão salarial, se tivesse respeito, até daria para se... Mas o problema é a falta de respeito. Vocês estão pedindo respeito, querem dialogar, vocês têm propostas, e as pessoas acham que são os donos da verdade, que têm que impor tudo, pronto e acabado, acha que o sindicato é inimigo, quando não é, e já demonstrou por muitos e muitos anos. Se esse país avançou, foi exatamente a atividade de quem faz o movimento sindical que fez com que ele avançasse. Então, acho que as pessoas têm que compreender isso. Eu vi a simplicidade, sabe, Raimunda, da proposta que vocês estão apresentando. Por que não ouvir? Por que não dizer que precisa ser aperfeiçoada, se for o caso, se tiver que aperfeiçoar? Agora se negam, achando, não, foi um pessoal aí dos sindicatos e tudo, que propôs, já parte do pressuposto que não presta, só porque foram vocês que apresentaram. Eu acho que a gente tem que quebrar essa lógica e tem que quebrar esse círculo que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Portanto, essa sessão de hoje foi para isso. Nós não vamos parar por aqui. Sabe, Kátia, hoje tem muito mais gente enganjado e junto com vocês para ecoar esse grito que vocês vinham sustentando já há bastante tempo e que ele agora está chegando bem mais longe. E nós precisamos levar ainda mais alto e mais longe para que vocês sejam efetivamente atendidos. E nós vamos exigir do ministro Tasso Genro que nos receba para que a gente possa, junto com vocês, levar esse reclamo que é da comunidade estudantil e dos educadores e educadoras aqui do Distrito Federal. Ao agradecer a presença de todas e de todos, vocês, os nossos convidados, que honraram essa tarde, uma verdadeira aula foi dada aqui hoje.